volta aqui com vocês. Primeira parte da nossa aula, nós falamos um pouco sobre a questão da parte física mesmo, que complementa as telecomunicações. A gente viu um pouco da história do telégrafo, a gente começou a falar um pouco das redes sem fio, mas redes sem fio, comunicação sem fio, isso é só para a próxima aula. Eu só entrei nesse assunto para falar um pouco sobre a radiofrequência, falar sobre o uso das frequências dentro das redes elétricas. Isso é algo que a gente aprende lá em física, na física a parte de eletricidade, entender um pouco sobre frequência, e é algo comum aqui que a gente vai entender na nossa disciplina de redes. Inclusive, quando estivermos falando sobre as diversas camadas utilizadas dentro de um sistema de redes, um sistema de comunicação, ou seja, o nosso modelo TCP/IP, a gente vai entender que a parte mais baixa desse modelo, ela é justamente a parte que faz essa comunicação utilizando pulsos elétricos. E aí vocês, quando estivermos falando sobre isso, vocês vão lembrar um pouco que a gente viu agora com o caso do telégrafo. É bem próximo mesmo, é como se a gente tivesse levado o mundo do telégrafo para dentro do nosso computador. A gente vai entender isso quando a gente chegar lá na frente, a gente vai falando ainda sobre o tal modelo OSI e o modelo TCP/IP. Mas vamos continuar aqui, e a gente terminou falando sobre os cabos submarinos e começamos a entender os diversos tipos de cabos, as tecnologias empregadas ali neste cabo. Vamos lá, vamos voltar aqui. E aí, como eu estava dizendo, os tais cabos submarinos teve ali a sua primeira rede de fibra óptica projetada para a utilização da técnica DWDM, Dense Wavelength Division Multiplexer. Essa técnica utilizada dentro das fibras ópticas, elas são justamente, deixa eu tentar aqui mostrar para vocês, imagine que isso aqui é um cabo de fibra óptica. Isso aqui é um trecho, um cabo de fibra óptica. Essa técnica, ela é nada mais, nada menos do que de um lado e de outro do nosso cabo, eu tenho ali um aparelho que consegue emitir uma luz, um sinal de luz, e ele vai ricocheteando internamente dentro desse nosso cabo. Da mesma forma que o outro lado também vai fazer a mesma coisa, envia também os fachos de luz e recolhe aquilo tudo que chegar até ele. Com esses fachos de luzes, essa iluminação que chega até eles, a gente tem que entender o seguinte: não importa a quantidade de fachos de luz que eu envio ali dentro desse sistema, o DWDM, não importa a quantidade, não haverá colisão. Não vai haver um impacto de uma luz com outra. Quero que vocês imaginem o seguinte: vocês têm duas lanternas. Se você pegar a iluminação de uma lanterna e passar pelo facho da outra, isso vai vai bater os dois fachos? Não, um facho de luz passa por dentro do outro. Não vai haver desvio nenhum de luz ali naquele momento, porque a luz passa por dentro da luz. Não existe esse desvio. E essa que é o grande benefício que a gente vê na utilização da fibra óptica. A utilização da técnica de DWDM é justamente isso. Você envia vários fachos e esses fachos eles conseguem adentrar por o cabo, ser usados por esse cabo sem haver necessariamente uma colisão. A capacidade de tráfego aí aumentou muito com isso. Olha só, este cabo era associado ao sistema TAT8 e elevou a capacidade de tráfego entre os Estados Unidos e a Europa para 20 mil circuitos de voz. Então foi a utilização dos circuitos de voz. A gente tem que perceber o seguinte: o cabo em si ele é de alta velocidade. O que faz com que exista uma restrição, porque ele viaja, é a velocidade da luz, né, gente? O que faz que exista uma restrição de velocidade na nossa internet, mesmo utilizando um cabo de fibra óptica, é justamente esses aparelhinhos aqui nas bordas. Porque eles que fazem essa conversão. Eles que fazem a conversão da tua voz em dados. Ou seja, ele que transforma isso de forma digital. E essa conversão leva um tempo. Então, por causa dessa conversão, é que a nossa internet ela não tenha essa velocidade
podemos dizer que seria a velocidade da luz. Então, o que temos que fazer? Melhorar essa conversão. Quanto mais rápido essa conversão acontecer, maior será a nossa velocidade interna. Televisão, tem que falar um pouquinho sobre televisão, sobre rádio também, que são modos de telecomunicação. A invenção da televisão está ligada às descobertas anteriores, ligadas à radiodifusão. Quais sejam as descobertas das ondas do rádio por parte de Rudolf Hertz? Esse rapaz aqui, o Hertz, descobriu as ondas de rádio, ou seja, a utilização das frequências. Vocês devem lembrar que quando a gente fala de frequência, a gente fala sempre de Hertz, ou seja, megahertz. É a frequência, ela recebeu esse nome por causa do seu descobridor, Rudolf Hertz, ali em 1887. Além disso, também da invenção da antena para captá-las. Rudolf Hertz percebeu que existiam essas frequências de rádio. Ele conseguiu perceber as ondas de rádio, a radiofrequência. Mas Alexandre Popov, ali em 1895, que conseguiu inventar, criar uma antena para captar essas frequências. E Guglielmo Marconi, o que já falei dele hoje, lembra do caso do telégrafo? Guglielmo Marconi, que ao inventar a radiotelegrafia sem fios, em 1896, conseguiu emitir sons e captá-los a centenas de metros. Então a gente pode dizer que o Marconi, ele está ligado à questão do rádio, TV e até mesmo das redes sem fios. Mas a junção desses três grandes inventores, esses três cientistas, o Hertz, o Marconi e o Popov, é que faz com que a gente tenha algo como a TV e até mesmo o rádio. A primeira estação de TV regular foi montada na Torre Eiffel em 1935. Seguiram-se as estações de Londres em 36, Moscou em 38, Nova York em 39. Durante a Guerra Mundial, somente a Alemanha manteve a televisão em funcionamento até 43. Coube à BBC fazer a primeira transmissão de TV para o continente em 1950. Então, foi criada a Eurovisão naquele mesmo ano, quando o número de pessoas possuidoras de televisores não chegava a 1 milhão. A guerra teve grande influência na lentidão, na criação da TV. A gente tem que colocar alguns pontos aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender que o mundo passava pela a Segunda Guerra, Grande Guerra. E ali, em meados de 43, só a Alemanha manteve, porque ela estava ali em meio à guerra, mas ela conseguiu manter em todas as outras, Londres, Moscou, não conseguiu manter ali a questão do uso, da exploração da TV. E por isso não teve as suas estações de TV ali em continuidade. Somente a Alemanha continuou desse modo. A gente sabe que, e mesmo assim, em meio à guerra, em meio a tudo isso, não pôde se evoluir. Existem certas áreas que evoluem sim, como o caso, vocês devem lembrar em aulas anteriores, quando eu falei sobre o computador e disse que o ENIAC teve o grande intento de evolução utilizado a questão do exército para cálculos de balística durante a guerra. Então, a evolução da computação teve, sim, um maior salto durante as guerras, mas a TV não, ela ficou ali estacionada. Outro ponto que a gente tem que entender é que essa transmissão em 1950 e essa quantidade ali de pessoas que possuíam televisores chegando a 1 milhão, a gente tem que entender que eram muitos, porque imagine que nessa época, para que você pudesse assistir a TV, não existiam satélites de comunicação. A TV não tinha, o mundo não tinha satélites, então a TV não recebia sinal através de satélites. Toda e qualquer TV ela deveria provir de um sinal direto vindo de uma antena ou até mesmo cabeamento direto lá da emissora, da estação, para aquela TV. Normalmente vinha de grandes antenas. Então, por esse motivo, ter essa quantidade de televisores até 1 milhão é muito mesmo nessa época. A primeira transmissão da América Latina foi feita pelo Brasil
na cidade de São Paulo, no dia 4 de julho de 1950. O programa inicial apresentou o cantor Frei José de Guadalupe Mojica pelo canal 3 da TV Tupi, que depois passou a usar o canal 4. Ela mudou a sua frequência e passou para o canal 4. Cada canal, quero que vocês percebam isso, cada canal de TV que você tem aí na sua casa é uma frequência que é já estacionada. Existe uma quantidade de canais máximos dentro dessas frequências, porque cada um está estacionado em uma certa frequência. Naquele dia, cerca de 5.000 pessoas foram assistir à primeira demonstração em vários televisores instalados na Praça Dom José Gaspar e no hall dos Diários Associados, na rua 7 de Abril. Aquela demonstração foi feita diretamente, percebam isso, foi feita diretamente das câmeras de TV ligadas aos receptores por um cabo coaxial. Então, as TVs que estavam transmitindo esse programa estavam conectadas não por antena, mas por cabo coaxial. E aí, a gente já percebia que na década de 50, no Brasil, as primeiras transmissões de TV, se a pessoa fosse assistir TV, no caso aí fosse assistir TV, a não ser que ele fosse a uma praça, que ele fosse algo como esse hall dos Diários Associados, nesses locais eles colocavam uma TV e ali era transmitido os programas. A segunda estação de TV brasileira foi instalada no Canal 5, também em São Paulo, no ano de 1952, sob o nome de Televisão Paulista. A Televisão Paulista, hoje em dia conhecida como TV Globo. No ano seguinte, coube ao Rio de Janeiro inaugurar o Canal 6, Tupi, e em 1954, novamente São Paulo contou com mais uma estação, a TV Record, que era agora o Canal 7. Vocês percebem que cada canal desse era justamente uma nova TV utilizando uma frequência, uma estação de TV utilizando uma frequência. A partir de então, todas as capitais de estados brasileiros e algumas grandes cidades do interior também instalaram seus transmissores. E a televisão brasileira passou a pensar em colorir suas telas, já que nos Estados Unidos a televisão colorida já estava no ar desde 54. O mesmo acontecendo com alguns poucos países europeus no início da década de 70. A radiodifusão. A descoberta da radiodifusão foi resultado das aplicações de fatores ligados à radioeletricidade. A circunstância do alemão Rudolf Hertz ter descoberto as ondas de rádio chamadas ondas hertzianas em 1887, além, é claro, da antena criada ali por Popov em 85 e a intenção de emissão de sinais por Guglielmo Marconi. A gente já viu, já falamos disso hoje. Então, a união dos três fez justamente o que a gente pode considerar a questão do rádio, a criação do rádio. E a criação da telegrafia sem fios, que foi criada ali pelo Marconi. Somente a partir de 1920 é que as estações de rádio começaram a desenvolver-se. O novo meio de comunicação modificou a vida da sociedade. Os Estados Unidos entraram na vida radiofônica de forma decidida. De uma estação inaugurada em 2 de novembro de 1920, a KDKA, em Pittsburgh, passou para 4 estações em 1921, que se transformaram em 382 no fim de 1922. E em 1927 já contavam com os estadunidenses com 7 milhões, olha só a quantidade, gente. 7 milhões de receptores, já tinham praticamente a maioria das casas, grandes casas aí, já tinham pelo menos um rádio ali em 1927. Durante a Segunda Guerra Mundial, como a TV as estações de TV não estavam a funcionar, como já disse aqui, então a Segunda Guerra Mundial o rádio teve grande função ali na informação. O rádio foi o principal instrumento de informação e depois dessa guerra, os países colonizadores montaram uma extensa programação de âmbito intercontinental dirigida à transmissão de propaganda ideológica. Inclusive, a gente pode perceber o seguinte, o rádio ele tem uma grande benesse, por a frequência que ele trabalha com uma frequência, um nível de frequência, que o alcance, principalmente a rádio AM, o alcance é muito longe.
E mesmo você tendo um rádio pequeno, com antena bem fraca, digamos assim, ela mesmo assim consegue captar grandes distâncias utilizando a frequência AM. Em São Paulo surgiu a Sociedade Rádio Educadora Paulista, também em 1924. Isso antes daquela questão da TV que eu estava contando agora há pouco. Presidida por Vergueiro Steidel. No mesmo ano foi criada em Recife a Rádio Clube de Pernambuco, cujo registro público é o mais antigo do país. A primeira coluna especializada em assuntos de rádio surgiu em 1922, na Gazeta de Notícias. Percebam que 1922 é praticamente a mesma época que nos Estados Unidos. A quantidade de rádios também houve aquele grande estouro, aquela quantidade imensa de rádios aparecendo. O primeiro noticiário radiofônico oficial do governo foi A Hora do Brasil, iniciada em julho de 1935. A primeira novela transmitida pela Rádio Brasileira foi Em Busca da Felicidade, de Leandro Blanco. Inclusive, esse programa noticiário Hora do Brasil, até hoje ainda, continua um programa próximo a esse, o inicial, passando todo dia de forma, vamos dizer, obrigatória, nas rádios, sempre ali pela noite, 7 horas da noite, sempre tem o mesmo programa ali de notícias do governo, providas do governo. Satélites, a gente tem que falar um pouco de satélites, já que eu estou falando de TV, falei do rádio, falei da TV, mas a transmissão está sendo de antena, a gente tem que falar um pouco da invenção dos satélites. Lembrando que na aula que vem, na próxima aula, eu vou me aprofundar mais na história desses satélites. Eu vou contar a intenção necessariamente de cada um dos satélites. A gente vai falar um pouco sobre essa corrida entre a União Soviética, a antiga União Soviética, contra os Estados Unidos, para ver quem conquistava o espaço primeiro, e fez parte nessa busca a questão dos satélites. Mas isso, aula que vem. Para essa aula, eu vou tentar mostrar os principais satélites que utilizavam justamente esse intento de frequência, da utilização de retransmitir a comunicação, ou seja, a telecomunicação. Em 31 de janeiro de 1958, coube aos Estados Unidos lançar o seu primeiro satélite, o Explorer 1. Depois foi um festival nos céus, veio os Sputniks, Explorers, Vanguards, Pioneers, com aparelhos de alta precisão, vararam o espaço para medir radiações, temperaturas e confirmar que o espaço é escuro ou que a Terra tem um formato que lembra ligeiramente uma pera, e muitas outras teorias. Então, ele serviu justamente para algo como utilizar de sensores, verificar temperaturas externas na Terra, verificar tipos de radiações, verificar ali a questão de ver a imagem da Terra nessa altura, essa questão. Então, os satélites, inicialmente, eles tinham esses intentos de fazer esses testes científicos, de verificar isso. No ano de 1958, a 18 de dezembro, os Estados Unidos lançaram o primeiro satélite de comunicações. Aí sim é o intento que a gente tem hoje na grande maioria dos nossos satélites. O SCOR-1, que transmitiu uma mensagem de Natal pelo presidente Eisenhower, presidente da época. Depois tivemos o ECHO-1, em agosto de 1960, quando ficou provado que as comunicações podiam ser transmitidas através de um refletor em órbita. Então, o SCOR-1, o primeiro satélite aí dito nesse nosso texto, ele serviu para mostrar que era possível enviar mensagem lá desse satélite, daquelas alturas. E aí isso já deu a porta de entrada, que já estávamos utilizando antenas, teria a porta de entrada para algo bem maior, bem mais alto, e nisso ter um alcance muito maior nas comunicações. Então, o ECHO-1, ali em 60, ele pôde demonstrar que existe a reflexão, ou seja, um satélite estando lá em cima, ele não só emitia, mas ele conseguia receber também alguma mensagem e repassar, ele podia ser um repetidor, ele poderia servir como o intento inicial de uma antena. Em 64, o Synchron 3 permitiu a transmissão do outro lado do mundo
o povo americano pôde assistir aos Jogos Olímpicos transmitidos diretamente de Tóquio. A grande novidade do Synchron 3 foi a de estabelecer uma rotação contrária à Terra, para que pudesse, durante a sua vida útil, cerca de 5 anos, ficar parado, cobrindo quase 1/3 da superfície terrestre. Então a gente pode dizer que o Synchron 3 foi o primeiro satélite a encontrar uma posição de ficar parado, ou seja, geoestacionado. Ele conseguiu se utilizar justamente dessa rotação contrária e ficar ali estacionado naquele ponto. O Earlbird, ou pássaro madrugador, posto em órbita em 6 de abril de 55, foi o primeiro de uma série de satélites estacionários de comunicação. O sistema permitiu significativa melhora nas transmissões. Então foi o início da utilização dos satélites geoestacionários. No caso de satélites geoestacionários, por suas características básicas, a rede de comunicação pode se dar por múltiplo acesso ou através de transponder. Aí chegou o momento de eu quero que vocês guardem esses dois nomes. Essa nossa disciplina aqui ela é cheia de nomes-chave, ou seja, de palavras-chave. Essas palavras vão ser vistas aqui diversas vezes. Principalmente esse tal desse transponder aqui. Quando eu estiver falando sobre 5G, eu vou puxar muito esse nomezinho aqui. O que é cada um deles? Esse múltiplo acesso. A comunicação pode se dar por múltiplo acesso, ou seja, eu não preciso necessariamente somente ter uma pessoa que envia uma mensagem para o satélite, ele reencaminha essa mensagem para a Terra em um só ponto. Ou seja, várias pessoas poderão utilizar o satélite enviando mensagem que ele vai repassar para diversas outras pessoas. Então, ele tem múltiplo acesso. Além de, é claro, da utilização possível do transponder. Para cada transponder, a largura da faixa varia de 19 MHz, a frequência, gente, olha só, essa faixa. Quando eu digo frequência, ou faixa, ou banda, eu estou dizendo, vamos pensar o seguinte, como é que a gente vê o espectro elétrico lá na física? Não é através de uma onda? A gente não vê essa questão da onda? Então, essa onda aí, o ponto máximo dela, o ápice, como ponto mínimo dela, o ponto mais baixo, esses dois pontos aí mostra justamente a questão da banda. Olha só, isso aqui é a banda máxima que eu posso dizer que eu tenho nessa nossa faixa de eletricidade. A gente vai explicar isso bem melhor quando a gente estiver lá na nossa aula falando sobre a questão dos dados. Eu vou falar sobre multiplexação, vou falar na transição do analógico para o digital, isso vai ser bem explicadinho, tá? Mas agora é só vocês entenderem o seguinte, que no espectro elétrico, vocês lembram lá na física, eletricidade, a gente estuda esse espectro elétrico aí, a radiofrequência, essa radiofrequência ela funciona como essa onda aí. E nessa onda aí que a gente utiliza para enviar os tais dados. E aí, Rildo, o que seria, então, se essa onda, o ponto mais alto, o ponto mais baixo, seria a faixa, a largura dessa faixa, ou a chamada banda, e guarde esse nome aí que a gente vai falar ainda tal da banda larga lá da internet, tá? É a mesma coisa, só que aqui, lá a banda larga é para a internet, mas é essa mesmo espectro aí da radiofrequência. E aí, a gente pode utilizar essa variação aí nesse transporte de 16 MHz até 90 MHz. E esse transporter, o que ele é? Ele seria algo como o seguinte, imaginem comigo que eu tenho um satélite colocado lá no céu, coloquei o satélite, e esse satélite ali, ele tem o retransmissor para a Terra, ele vai retransmitir para a Terra um sinal que ele recebe. Eu envio, faço um upload, tá? Faço um upload para ele, e aí ele joga aqui para a Terra o sinal, repassa esse sinal. O transponder, ele seria como uma pequena antena, um retransmissor. O transponder é isso. Quero que vocês lembrem o seguinte, quando se fala de transponder, a gente fala de satélites, como canais de TV, um satélite desse como Claro TV, Oi TV, uma TV dessa via satélite, ela utiliza-se justamente desses satélites e a quantidade de transponder que ele tiver será ligado necessariamente à quantidade de canais que ele vai suportar. Tá? Já a gente chega, vou explicar cada uma dessas bandas,
cada uma dessas bandas utilizadas dentro desses canais, dessas faixas de canais, e aí vocês vão entender melhor. Mas primeiro, vamos entender que o transponder ele serviria para enviar ou receber esse sinal, e ele utiliza-se dentro dessa faixa, dentro dessa frequência. As faixas de frequências utilizadas são alocadas pela União Internacional de Telecomunicações. Ou seja, se você for colocar no ar um satélite, for colocar uma nova rádio, se você for criar uma TV, colocar ali uma nova TV, você não pode decidir de uma hora para outra, eu vou criar um novo canal de TV e vou criar aqui, colocar minha antena. Não, você tem que ir na União Internacional de Telecomunicações, ver qual a faixa que você vai utilizar. Para vocês terem uma ideia, quando pensa assim algo como, vamos pensar na Rede Globo, na sua cidade. Na Rede Globo, na minha cidade, ela pega no canal 8. Ela pega lá no canal 8. Foi a Rede Globo que decidiu, eu quero que em todos os locais do Brasil eu seja o canal 8? Não, não foi isso. Esse era o canal disponível, ou melhor dizendo, a frequência disponível para a utilização daquele canal. Estava disponível ali e ela utilizou. Então percebam que quando você faz a busca de canais na sua TV, você encontra ali um canal no 2, canal 4, canal 5. Cada um desses canais que for encontrado é uma frequência, é uma faixa de frequência que esse canal está estacionado. Então, se você for colocar na mesma frequência, vai causar interferência. Por esse motivo é que a União Internacional de Telecomunicações, ela proíbe isso ligado direto a cada país. Em comunicações via satélite, são usadas as seguintes bandas. Já falei que as bandas são justamente essa questão da onda aí, mais baixo, mais alto. Qual é o nível que ela vai utilizar? E as bandas que são utilizadas por esses satélites é a L, banda L, S, C, X, KU e Ka. São essas as bandas utilizadas dentro dos satélites. Vamos ver cada uma delas. Banda L, mais utilizada para comunicações móveis com as seguintes faixas de frequência. A subida, o uplink, 1.6 GHz ela trabalha na sua faixa de subida. Descida, o downlink, 1.5 GHz, faixa de descida. Banda S é utilizada pelos radares meteorológicos e por alguns satélites de comunicação. Utiliza as seguintes frequências. Percebam que é diferente ali da banda L. Banda S, 2.6 GHz para subida e 2.5 GHz para descida. Então vocês percebem que não existe, olha lá, a L 1.6 subida, enquanto a S 2.6. Uma não vai interferir com a outra. Ah, mas os satélites, necessariamente eles têm que estar distante, só se eles estiverem próximo. Não, já fica logo dito que se o seu satélite vai utilizar comunicação de celular, redes móveis, é banda L. Você é obrigado a trabalhar na faixa de 1.6 e 1.5. Essa é a tua faixa, é a tua banda. E a banda S aí, no caso, radares, satélites de comunicação. Se você for utilizar satélite de comunicação, também utiliza essa faixa. Inclusive, satélite de comunicação é um ponto que eu vou mais adiante, bem mais adiante. Não vai ser nem na próxima aula que eu vou estar falando sobre satélite. Eu vou estar falando de uma tecnologia que a Tesla está trazendo aqui para o mundo como um todo, mas já está trazendo aqui no Brasil, que é aquela internet via satélite direta, sem necessariamente você ter uma antena conectora para essa antena repassar para você. Conecta direto no aparelho ali que você tem na sua casa para receber internet. A internet ainda não é uma das mais rápidas, e aí também ela já é vista como bem cara, mas é uma tecnologia bem interessante e vai ter um momento aqui da nossa aula que eu vou trazer isso para vocês. Vou falar um pouco mais do funcionamento dela e como ela traz essa internet, de como faz essa conexão e qual seria a banda. Está óbvio aqui que seria a banda S, qual seria a banda e como ela funciona e quais os satélites que ela está a funcionar. Banda C é a mais utilizada comercialmente e já se encontra praticamente saturada. Ela está lotada de canais ali, está saturada. A largura da faixa é de 500 MHz
e é utilizada simultaneamente pelos sistemas via satélite e pelos sistemas terrestres, por isso que ela está tão saturada. O satélite se conecta à sua antena, aquela dali do canto, vocês estão vendo a imagem, aquela parabólica? É essa daí que utiliza a banda C. Essa banda C, você pega os canais que vêm direto do satélite e que tem também aqui terrestre, ou seja, a transmissão da TV aqui no chão, aqui a TV nas antenas aqui, ela também, esse sinal é transmitido nessa mesma frequência e aí você recebe. Por isso, por esse motivo, as várias antenas que tem aqui de TV já estacionadas aqui no chão, na terra, elas transmitem nessa frequência. E os satélites que estão também lá no topo, lá no alto, também estão transmitindo na mesma frequência. E é por isso que ela acaba sendo tão saturada. A transmissão não é afetada por efeitos de propagação, tais como atenuação por chuvas ou despolarização. Esses termos eu vou deixar meio que obscuro agora, a gente vai ter um momento mais adiante que eu vou falar sobre isso, essa atenuação, despolarização, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Isso puxa um pouco sobre a física, tá? Da física. Quem puder fazer uma revisãozinha lá na parte de eletricidade e física, quem estiver estudando aí na vibe do Enem, já aproveita logo e encaixa aí o estudo aí eletricidade, gente. Isso aqui a gente vai precisar desse conhecimento. Então, vou deixar quieto aqui a atenuação e despolarização. Mas a atenuação seria justamente a perda dessa faixa, a perda do sinal. Então, falando isso, a banda C, quem tem uma antena parabólica, se está chovendo, não fica com a imagem ruim. Ele não perde. Porque mesmo que o sinal venha do topo, venha lá do satélite, também vem das antenas aqui no chão, as antenas aqui na terra. Então, por esse motivo, ela já não tem essa perda. Além de, é claro, que mesmo do alto, essa frequência de subida de 6 GHz e descida de 4 GHz, essa frequência ela é tão alta que ela consegue transpor essa questão sobre nuvens, essa questão sobre efeitos de radiação solar. Então, não afeta tanto assim. Mas aí tem uma problemática que vocês já devem ter visto aí na TV, assistindo jornal, vocês são aí pessoas entendidas, devem ter percebido, que é o caso do 5G. O 5G chegou e o 5G opera na frequência de 3.5 GHz. Essa foi a frequência escolhida para trabalhar o 5G. A gente vai ter, na aula que vem, a gente vai falar sobre a evolução da questão das redes sem fios e eu tenho que puxar para as redes móveis. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre o 5G. A gente vai entender sobre todos os outros, até mesmo o atual, o 4G ou o 4.5, o 4.5G, mas a gente vai falar também sobre o 5G. E o 5G ele trabalha com essa frequência de 3.5. Se vocês perceberem que a frequência de 3.5, ela, olha só a variação aqui, ó, de descida, 4 GHz, 3.7 a 4.2, e ele trabalha ali com 3.5 e vai estar distribuída por todos os locais de uma cidade. Lembrando que a banda C também tem essa transmissão não só do topo, mas de antena a antena. Resultado, vai existir interferência na imagem e no som dos televisores. Em toda a cidade que o sistema 5G já iniciou, mesmo que você não utilize 5G aí no seu celular, você ainda não tem um celular com essa tecnologia, mas o 5G já ativado na sua cidade, você vai ter a interrupção, vai ter essa interferência na questão da imagem e som dos canais aí que utilizam a banda C. Por esse motivo que o governo começou a fazer a troca. Quem estiver utilizando a banda C, tiver uma parabólica, tem o direito de fazer a troca por um programa do governo aí de trocar a banda C, o kit da banda C, para a banda KU. E com a banda KU, aquela parabólica pequena da TV, realmente TV via satélite, onde você poderá receber direto do satélite esses outros canais. Tá? Você poderá ter isso. Além de, é claro, isso aí normalmente quem utiliza a banda C, na cidade são pouquíssimas pessoas que utilizam isso. A gente vê mais empresas, a gente vê mais em questão de telecomunicações mesmo, a gente vê em questão mais industrial. Mas em fazendas, em distâncias mais longe das cidades, em pequenos casebres longe das cidades, a gente vê muita ainda a utilização da banda C. E essas pessoas podem alterar, podem mudar o teu
o teu sistema de banda C para a banda KU. Banda X. Lembrando que todos esses que eu estou falando, cada um desses aqui são satélites geoestacionários. Tá? Estão paradinhos ali em cima, ali todo o tempo, em cima da nossa área. Banda X, de uso exclusivo para sistemas militares. Subida, ele tem 8 GHz e a descida de 7 GHz. O sistema de telecomunicações, de comunicações militares, em sua maioria, utiliza criptografia. Aí é outro ponto que a gente vai voltar a falar ainda bastante sobre isso, mas já teve aqui, a gente já falou sobre isso em outras aulas, em outras disciplinas, já foi falado um pouco sobre isso. Então essa rede, essa banda, essa frequência, ela utiliza também, além da criptografia, utiliza também a chamada técnica de espalhamento de espectro. Isso aqui eu vou falar ainda mais para vocês sobre essa técnica de espalhamento de espectro. Para a obtenção da segurança máxima. Quando da operação com a segunda geração de satélites, o Brasilsat, ali em 1994, a rede conhecida como Ciscomis passou a utilizar também a banda X. Então a banda X ela é de uso militar e esse aí, o Ciscomis, é a utilização também junto ao governo. Certos sistemas do governo, comunicações entre os ministérios do governo, se utilizam-se de comunicação através desses satélites vistos como maior segurança, mais sigilosa, para proteger ali esses meios esses pontos mais principais dentro de um governo. Então, por esse motivo, os sistemas militares banda X. Banda KU possui faixa de passagem de 500 MHz e é exclusiva para a comunicação via satélite, ou seja, ela só se comunica direto satélite a sua anteninha. Tá? O sinal é enviado de forma espalhada para toda vamos pensar em cima do nosso Brasil, em cima do território, mas a única forma de se comunicar é direto com o satélite. Mesmo que a TV ela tenha ali sua transmissão, ela deverá enviar o seu sinal para o satélite e do satélite retornar para a sua casa, não sendo compartilhada pelos sistemas de micro-ondas terrestres. Este fato facilita e simplifica a coordenação de frequências e análise de interferências. Tem como principal desvantagem a chamada atenuação devido a chuvas. É por isso que quem tem em sua casa ou conhece alguém que tem antenas, essas chamadas antenas aí, de uma rede Claro, rede Vivo, qualquer uma dessas TV via satélite, sabe que quando começa a chover, o sinal cai, muitas vezes fica fechado mesmo, você não consegue assistir nada, porque tem essa grande desvantagem a utilização dessa tipo de rede. Motivação para essa interferência, essa atenuação, é por causa da frequência que é utilizada. A frequência dela, 14 GHz para subida e 12 GHz para descida. Você percebe que é uma banda bem ampla. Por esse motivo, as antenas dela, a antena utilizada para captar esse sinal, não precisam ser tão grandiosas. A gente vê que existem antenas até mesmo na faixa ali de 45 centímetros de tamanho para receber esse sinal, bem pequenas. Banda KA possui largura de faixa de 2.500 MHz e é exclusiva para comunicação via satélites. São utilizadas as seguintes frequências. Isso aqui bem alta, hein? 30 GHz para subida e 20 GHz para descida. Essa banda é severamente afetada por atenuação devido às chuvas e efeitos de propagação, sendo uma faixa de difícil conquista de domínio tecnológico, porque ela tem uma grande perda, principalmente essa atenuação. Choveu, qualquer coisa, fez uma nuvenzinha a mais, já se perde contato. Por esse motivo, a banda KA ela é principalmente utilizada na comunicação entre satélites. Uma comunicação lá no céu mesmo. Eu tenho que comunicar 2 satélites, tipo, por exemplo, os satélites utilizados aqui para a rede de transmissão da Oi TV e da Vivo TV, é um chamado StarSat. É o StarSat 2 e tem o StarSat 4. Esses 2 satélites, eles necessitam se comunicar, eles necessitam de uma comunicação direta, justamente para fazer um complemento dos canais utilizados pelo assinante.
Digamos que você é um assinante de uma dessas emissoras, e aí você pega um pacote HBO, aí pega um pacote Combate, um pacote da Globo, e aí poderá que certa parte do pacote está em um satélite e a outra está em outro. Para fazer essa união desses pacotes, é utilizado muito a comunicação entre esses satélites. Tá? Então, existe essa comunicação entre satélites para isso. Mas a comunicação direta aqui embaixo, por esses satélites, aqui a frequência utilizada com a Terra, existe uma grande perda. Por esse motivo, satélites utilizam a banda Ka para se comunicar entre si e podem utilizar uma outra banda, como no caso a KU, esse do StarSat que eu dei o exemplo, se comunicar aqui com a Terra no envio daqueles canais. Outro ponto que eu tenho que dizer aqui para vocês é que eu falei dos transponders. Existe uma quantidade de transponders em cada um dos satélites. E se uma quantidade de transponders que já está ali, eles devem trabalhar em cima de uma faixa como essa, devem trabalhar em cima dessa faixa, então existe uma limitação. Da mesma forma que quando você pensa na sua TVzinha aí, você vai procurar os canais. Tem o canal 2, 4, 5, 7. Tem esses vários canais aí que pegam os canais aqui, terrestres, aqui nas emissoras aqui na Terra. Tem essa questão do satélite também, que tem um máximo de canais. Então, quando você assina um pacote de uma emissora como essa, de uma rede como essa, como a Claro, e tem ali 200 canais, é o máximo. O máximo limite é aquele dali, 200 canais. Se ela for colocar algum a mais, ela precisa retirar algum canal do ar para colocar um novo canal naquela faixa. Então, por esse motivo que a gente vê sempre essa questão de uma emissora sai do ar, um canal sai do ar e outro já toma o seu lugar, porque aquela frequência ali, ela é disputada por essas grandes emissoras para poder ali utilizar aqueles transponder, aquela frequência. Pessoal, chegou o momento do nosso intervalo, mais 3 minutinhos e a gente já está de volta.